agradecer a gentileza do convite e dizer que é uma grande satisfação e uma honra, né? A gente poder, de certa maneira, voltar para a Poli, embora eu nunca tenha estado longe da Poli. Aliás, a história não é tão longe daqui. Só também para satisfazer um pouco dessa curiosidade, eu trabalhei como engenheiro eletrônico, de verdade, né, durante muitos anos, e trabalhei em projetos de infraestrutura diversos no Brasil, empresas estatais, empresas de consultoria. Mas como eu sempre gostei de história, e um ex-professor meu aqui da Poli me convidou para entrar num grupo de História da Ciência e Tecnologia, um grupo muito assim, informal. Esse ex-professor, cujo nome é Milton Vargas, já falecido, me levou para essas reuniões. E foi então assim que eu comecei a me interessar pelo assunto, e estavam naquele momento produzindo os 2 primeiros livros desse centro. Um era a história da tecnologia no Brasil, e o outro é a história da industrialização no Brasil. E eu pude colaborar com 2 capítulos para esse livro, e isso me levou a ser convidado para fazer o doutorado. Fiz o doutorado sobre a história da política de informática no Brasil. E continuei, logo depois que eu fiz esse doutorado, surgiu também uma oportunidade de dar aula na pós-graduação aqui da Poli. Eu dei, acho que foi a primeira e única vez que teve aqui o curso de História das Ideias da Eletricidade, que foi no prédio da Elétrica. E nessa altura surgiu também a oportunidade de ser professor tempo parcial lá na História, porque uma professora que era de História da Ciência tinha se aposentado. Então eu prestei concurso, passei, e era tempo parcial, ainda trabalhei um período como engenheiro e professor de História da Ciência. Mas depois houve concurso de efetivação e eu larguei na engenharia de vez e vim ser professor de História da Ciência. Mais ou menos, se vocês quiserem perguntar, também pode perguntar, a gente vai conversando também, né? Muito bem. O tema de hoje, eu queria começar com música. Eu vou precisar um pouquinho da paciência de vocês, porque eu não vou tocar a música inteira, porque senão é muito longa, mas eu vou colocar a letra, que a letra é importante para nós. Isso que nós vamos ouvir, só que eu já devia ter colocado a música aqui, que não dá para fazer 2 coisas juntas. Nós vamos mais ou menos interrompendo aqui, porque é só para dar uma ideia para vocês. Vejam, esse moteto acaba com esta frase: terribilis est locus ister, que
numa tradução um pouco livre, mas terrível ali no sentido de respeitável, põe respeito. Este local é respeitado. E a data que vocês, não sei se dá para ver ali, é 25 de março. 25 de março de 1436. Depois a gente ainda vai voltar para esse assunto aí da música. Porque esta é a música que foi tocada no dia em que foi inaugurada a cúpula da Catedral de Florença. Agora, por que de toda essa história, né, de uma música desse tipo, eu vou tentar explicar para vocês. Mas eu acho que seria importante, primeiro, fazer um breve panorama da ideia de progresso na Idade Média. E para tentar ver a relevância disso, começaria dizendo para vocês que a história da ciência, a historiografia que se escreve da ciência, tem sofrido muitas mudanças, especialmente no que diz respeito à ideia de uma revolução científica. É mais ou menos assim, um lugar comum associar revolução científica em torno de Galileu, que é uma pessoa que viveu entre os séculos 16 e 17. Mas é essa ideia que está sendo contestada pelos historiadores e com bons motivos, como eu queria tentar também demonstrar para vocês. Essa ideia de uma ciência moderna vem sendo cada vez mais recuada. Então, em vez de Galileu, 1600 e pouco, isso tem ido pelo menos até o Renascimento. E daí mais para trás ainda. E justamente um dos temas que ajudam a fazer essa discussão é a Catedral de Florença. E junto com a discussão de quando começou a ciência moderna, tem também uma discussão sobre a ideia de progresso. Para muitos, a palavra progresso, a palavra no uso que a gente está acostumado, é uma coisa mais recente. Mas não é tão diferente do que se falava ainda na Idade Média. Então, não há um consenso, para muitos parece que existe, mas na verdade não existe, de que progresso é uma ideia iluminista do século XVIII e que vem avançando do século XIX para o século XX, até ela ser torpedeada pelos que são contra a ideia do progresso. Então, tudo isso é bastante discutido, porque na Idade Média já existe um conceito de progresso, e uma das formas de nós vermos isso é aquela famosa expressão, que é uma metáfora, eu vi mais longe do que subi no ombro de gigantes. O ver mais longe significa que você progrediu. E gigantes porque já tinham feito grandes coisas. É uma frase que se encontra em muitos lugares, até no Google, como sendo uma frase do Newton, do Isaac Newton. Mas na verdade não é. Tem um autor chamado Merton que foi pesquisar de onde veio essa frase. E ele escreveu um livro sobre isso. Porque ele foi indo também cada vez mais para trás, achando a frase quase igualzinha lá pelo ano 1000. Depois achou isso lá pelo ano 500. Depois foi achando isso no tempo dos gregos. E teve uma hora que eu falei, eu vou parar porque eu não vejo mais aonde que isso poderia ter saído, né? Ou seja, é uma ideia muito antiga. Você ver mais porque você se apoia
no conhecimento anterior. E isso é o que faz a engenharia. A engenharia, ela tem uma parte que é inovação tremenda, mas ela vive no dia a dia de pequenas mudanças, de pequenas inovações, de pequenas quantidades de progresso. E eu queria dar para vocês duas citações a esse respeito do progresso. Uma citação é do famoso filósofo Agostinho, Santo Agostinho. Ele diz o seguinte no livro dele chamado A Cidade de Deus. Ele fala assim: a invenção trouxe tantas ciências e artes, que excelentes invenções são a geografia, a aritmética e todo o resto. Quão grande é a capacidade do homem. E a segunda citação, quase 1000 anos depois, um pouco mais de 1000 anos depois, é do Pascal. Pascal foi um filósofo muito conhecido, mas também foi um físico. E ele escreveu uma das obras mais importantes da física, que se chama Tratado do Vácuo. Medindo pressão atmosférica, o que acontece, etc. Então, nesse livro, no prefácio, ele fala assim: a limitação dos animais não ocorre com o homem, que foi produzido para o infinito. Na primeira idade de sua vida, o homem é ignorante, mas instrui-se incessantemente em seu progresso. Só pela citação assim não dá muito para entender, mas eu vou contar para vocês em que contexto ele fala isso. Quando ele está falando da infância do homem, não é do homem individual, é da humanidade. Por isso, para o Pascal, o progresso nunca é o progresso de um indivíduo. Claro que existe também, mas ele está pensando no progresso da sociedade, da coletividade, da humanidade toda. E a ideia de progresso, como de aperfeiçoamento e várias outras palavras semelhantes, ela tem uma crítica que também é muito antiga. Eu queria mostrar para vocês uma das críticas mais antigas, que está relatada na Bíblia, que é a construção da Torre de Babel. Por quê? A construção é um empreendimento de engenharia. E é claro que essa é uma representação, não da época da Torre de Babel, mas isso é de uma iluminura, de uma ilustração de livro medieval. E aqui você já percebe, né, a divisão do trabalho. Esse aqui está medindo com espada, o outro está quebrando, o outro está içando, enfim, há toda uma série de atividades. E a ideia da Torre de Babel era construir um edifício mais alto que pudesse existir, né, chegando nas nuvens, mas lá já vem o castigo, né, fica tão alto, despenca de lá. Isso é parte do castigo. A outra parte do castigo por esse progresso, né, é o que diz a Bíblia, que gerou a confusão das línguas. As pessoas, né, era tão alto, e o vento era tão grande, que daqui a pouco ninguém mais entendia ninguém. E daí surgiram as tantas línguas faladas. E nessa época da Idade Média, ocorreu uma grande desgraça que matou gente aos montões. Foi a chamada peste negra. Essas epidemias eram de fato terríveis. No caso da peste negra, ela devastou, teve países que perderam 1/3 da população. Teve país
aí país no sentido mais região, que perdeu metade dos habitantes, metade morreu, né? Em pouquíssimo tempo. Então, esta peste, né, era considerada também um castigo de Deus pelos feitos da humanidade. Que feitos eram esses que geravam um castigo tão grande? Basicamente, aí houve uma divisão de opiniões. Alguns diziam, isso é porque o homem tenta ser mais do que ele é. Isso é uma arrogância, como a da Torre de Babel. E por isso Deus castiga mandando epidemias. Outros não achavam que era isso. E essa discussão vai ser muito importante também no caso da construção da cúpula da catedral. Um argumento a favor do aperfeiçoamento, ou seja, a favor da ideia de progresso, é apresentado pelo poeta e também filósofo Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. E na Divina Comédia, ele, que é o próprio Dante, o poeta, se compara ao geômetra. E a geometria era o cúmulo, o ápice, né, da matemática. E ele diz que ele se compara ao geômetra em busca da perfeição. E que em busca da perfeição, ele ousa olhar num espelho onde se reflete a luz de Deus. Essa luz divina o deixa cego. E aí acaba a Divina Comédia. Mas a discussão que existe, então, dessa forma poética, meditando sobre as coisas, é nada mais, nada menos do que a ideia de você poder se aperfeiçoar e aperfeiçoar a coletividade como um todo. O círculo, que é a ideia do geômetra, do Dante, quando ele fala da perfeição, então, durante toda a Idade Média, se buscava a ideia platônica da perfeição do círculo. Mas houve um cardeal, que também eu vou citar agora, porque ele é importante para a construção da Catedral de Florença, da cúpula, um cardeal alemão chamado Nicolau de Cusa. Ele era cardeal da igreja, mas também ele foi um grande matemático. Ele faz parte, se você pegar os compêndios de história da matemática, vocês vão encontrar esse nome do cardeal Nicolau de Cusa. E o que é que ele fez de interessante? Vocês, talvez não todos, mas pelo menos alguns, lembram como é que é a geometria de Euclides. Na geometria, no livro dos elementos de Euclides, ele começa definindo que você parte do ponto. Do ponto você chega à linha. Da linha você chega à superfície. E aí vai depois colocando alguns postulados e com isso vai criando condições para fazer a demonstração de teoremas. Então a base é o ponto, a linha, a superfície. O Nicolau de Cusa falou diferente. Ele falou: o fundamental é o círculo. E a demonstração que o Nicolau de Cusa fez é muito interessante. Ele fala: você pega o círculo, dobra no meio e ali você tem a linha. Você dobra no meio outra vez, no encontro das duas linhas você tem o ponto. E se você tem o semicírculo,
você gira, você tem a esfera. Então, ele mudou essa concepção do que é elementar, lembrando que o livro do Euclides se chamou Os Elementos, por onde você começa. E o Nicolau de Cusa falou, você começa da perfeição, que era o círculo. A imagem do círculo é a perfeição, em vários níveis. Muito no nível teológico, esse pessoal, na Idade Média, está imerso dentro da religião, né? E aí, ele falava, o círculo é a perfeição, e ele tinha uma ideia, já, que vinha do tempo dos gregos, dos limites. Então, você pega um polígono de muitos lados, né? Vamos supor, 20 lados. Um polígono de 20 lados, né, começa a parecer um círculo, porque são lados bem pequenininhos. E a ideia que se fazia do limite é assim, quanto mais lados você tiver, mais perto você vai estar do círculo. A diferença vai tendendo a zero. Então, se você tiver um polígono de 2.000 lados, em vez de 20, você está muito mais perto do círculo. O Nicolau de Cusa falava, está errado. Está errado. Por quê? O que é que diferencia o círculo do polígono? É o processo de criação. O processo pelo qual você tem polígonos é da criação de arestas. Então, quanto mais arestas você puser, mais vértices, né? Ou mais arestas, mais longe você está do círculo, porque o círculo não tem arestas. É um paradoxo. Mas ele usava esse paradoxo para justamente forçar as pessoas a pensarem no que é o fundamento. Quer dizer, qual é o progresso? Qual é o sentido do progresso? É aumentar o número de lados ou é fazer o círculo? Então, eu não tenho muito tempo hoje, porque isso aqui é um assunto muito envolvente e eu já estou até falando demais, mas é preliminar para nós entendermos o contexto da cúpula da catedral. E nesse ponto eu queria também falar para vocês que a matemática estava se desenvolvendo bastante nesse momento da Idade Média, que vive o cardeal Nicolau de Cusa, que é o século XV. Isso porque já tinha se aproveitado todos os manuscritos dos árabes, que por sua vez tinham pego os trabalhos dos gregos antigos traduzidos para o árabe. Tudo isso estava circulando com muita intensidade na Europa. E a partir do século XII, os matemáticos começam a prestar muita atenção numa descoberta grega, que é a divisão pela seção áurea. O que é a seção áurea? Você tem um segmento, no caso aqui eu desenhei segmento reto, mas poderia ser um segmento curvo, tanto faz. Você tem um segmento que tem que ser dividido em duas partes. Essas duas partes têm que manter a seguinte proporção. Você pode fazer isso nos dois sentidos, de cima para baixo, baixo para cima. Vamos pegar agora aqui para o contrário do que está lá. Você tem um dos segmentos, né, tem que ser segmentos de tamanho diferente, não vai dividir no meio. Né? Então, um dos segmentos tem que estar para todo, assim como os dois segmentos que resultam da divisão. Está claro? Para engenheiro nem precisa explicar muito, né? Mas que é possível resolver, inclusive, geometricamente, né?
Mas quando a gente resolve do jeito viciado que a gente está em álgebra, né, daí vai aparecer uma equação de segundo grau, ao quadrado igual a b mais b ao quadrado, e você pode copiar a incógnita e resolver em função do b, vai aparecer uma raiz de 5 sobre 2. Então, essa proporção, que é exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2, que aparece na equaçãozinha do segundo grau, eles chamaram de divina proporção. E como tinha sido um matemático italiano chamado Fibonacci, que estudou isso no século XII, esse numerinho, que é o Φ, que está ali, tem esse nome de Φ por causa desse Fibonacci. Bom, tudo isso nós vamos usar já já. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, vão perguntando, não deixa para já já, tá? Um outro desenvolvimento muito importante, além da matemática, é o estudo da luz. Porque nós estamos já com muitos séculos, vamos dizer, milênios de estudo da ótica principalmente geométrica, e um pouquinho de ótica física. E esse assunto da ótica é um assunto assim, maravilhoso para a história da ciência, porque eu estou convicto que é possível estudar toda a história da nossa cultura através das teorias sobre a luz ao longo dos tempos. Mas não vamos fazer isso hoje. Só queria falar para vocês que quando chega na Idade Média, esse estudo é retomado e há alguns sábios, como os franciscanos, que estudam muito esse assunto. O nome famoso é o Roger Bacon, que escreve alguns tratados sobre isso e vem de encontro a uma regra que monges cistercienses, uma ordem, né, uma ordem religiosa, mais especificamente São Bernardo, propõe que as igrejas mudem a sua arquitetura. Porque a luz era associada também com a divindade, com a perfeição máxima. Então, as igrejas, que até essa época ainda seguiam um padrão arquitetônico chamado românico, eram igrejas escuras, com muito pouca iluminação. E a ideia do Bernardo, que conquista e ganha com essa ideia todo mundo, né, é que as igrejas passem a ser iluminadas, portanto, que elas passem a ter vitrais. E essas técnicas de fazer vidro, logo depois as técnicas de pintar os vidros, vamos somando algumas técnicas químicas, né, antes da existência da palavra química, mas que vão concorrendo para tornar a igreja um local onde, para os religiosos, a luz vem do céu, portanto de Deus, mas ela passa por dentro dos vidros e atinge a comunidade dos fiéis. Então, o fiel se comunica com Deus não só na oração, não só no serviço, mas dessa forma direta, pela luz. Então as grandes catedrais góticas começam a surgir, e as catedrais góticas representam um progresso muito grande na construção civil, na arquitetura em geral. Há novas técnicas que vão permitindo isso, como os arco-botantes, aquelas estruturas que servem para suportar a pressão lateral sobre as paredes, para elas não ruírem. Depois isso vai também sendo modificado, mas o fato é que temos cada vez paredes mais altas e paredes cada vez mais, vamos dizer, vazadas, com grandes vãos, sem quebrar, sem caírem.
todos esses desenvolvimentos ainda se juntam com um desenvolvimento matemático extraordinário da mesma época, que é a criação da perspectiva. O fato de nós podermos representar um mundo de 3 dimensões em 2, mas representar com proporções corretas, isto é uma conquista que só existiu no momento em que as novas cidades crescem. Por quê? As novas cidades é que permitem as aglomerações de pessoas que precisam caber nessas grandes catedrais cada vez maiores. Enquanto as pessoas estavam no campo, as igrejinhas eram suficientes. E dentro do que eles começam a pintar, primeiro nos vitrais, mas também nas telas, surgem as representações em perspectiva dos quadros religiosos inicialmente. Então temos vários fatores se conjugando, e a pintura em perspectiva é também considerada um avanço naquilo que se chama a matematização do espaço. Podemos reduzir o espaço tal como vemos à geometria. E a representação só se torna aquilo que se chama perspectiva perfeita na medida em que se observam essas regras da matemática. E isso reforça também o conceito que se tem de que Deus é um geômetra. Ou seja, Deus já previu um mundo, né, em que essas leis da geometria se aplicam. E que é uma expressão que vamos encontrar pela primeira vez, assim, Deus é um geômetra, naquele cardeal, o Nicolau de Cusa, esse que eu estava mostrando aqui, do círculo. Deus é um geômetra. Essa frase vai ser retomada muito mais para frente pelo Galileu, 200 anos depois. Então temos já vários elementos. Uma Idade Média com grandes progressos nas ciências, na matemática, na física, grandes progressos técnicos, vidraria, tintas, cantaria, forjas, fazer instrumentos, enfim, todo um complexo de inovações que vão concorrendo para você ter um desenvolvimento ao mesmo tempo econômico e cultural muito grande. E surgem, eu queria mostrar agora mais um slide. Está dando para ver? Eu preciso abandonar. Esse também é uma iluminura da Idade Média, uma ilustração feita por um nobre que tinha dinheiro para pagar os artistas, né? De um livro de orações. Os livros de orações eram enfeitados desse jeito, e aqui vocês têm um resumo do que estava acontecendo na Idade Média. Lá vocês têm um castelo, né? E antigamente tudo ficava dentro do castelo, né? Dentro dessa muralha, depois não cabia mais, foram fazendo as outras muralhas, e agora já transbordou para fora, não cabe mais em muralha nenhuma. As pessoas que estão trabalhando no campo já também têm outras construções, e nós estamos construindo uma vila, uma cidade, pode ser. E aqui vocês têm o chamado estilo de agricultura dos 3 campos. Antigamente, até mais ou menos o ano 1000, você tinha que usar um terreno que você arava, cultivava, né? Depois colhia, depois tinha que esperar todo o ciclo outra vez de inverno e depois primavera para poder plantar de novo. Quando eles descobrem
que eles poderiam semear de um lado, que nem esse aqui está arando, aquele ali está semeando, e esses aqui estão colhendo, a produtividade agrícola aumentou, praticamente dobrou. E a Europa teve uma explosão demográfica fantástica. E essa explosão, quer dizer, muito mais gente pôde ser alimentada, porque também você tinha inovações. Vocês veem, esse é um arado de madeira, mas ele tem aqui uma alma de ferro. Ou seja, para cortar a terra, você já usa instrumento metálico. Então você tem que fazer essas forjas. De repente, o sujeito fazia um desses por mês, agora ele estava tendo que fazer um por dia para atender a demanda. São números assim muito espantosos. Eu chutei agora, mas só para dar para vocês uma ideia. As produções, a produtividade da terra leva a produção muito maior da siderurgia. Isso também é um dado importante para a Catedral de Florença. E aqui vocês vamos voltar agora para o assunto que eu comecei a falar, que era o do aperfeiçoamento, do progresso, né? Então nós já falamos do Agostinho, Santo Agostinho, com a citação dele, né? E queria aproveitar para dar uma outra citação do Agostinho, quando ele diz que o homem é a imagem de Deus. Ele é, enquanto imagem de Deus, ele participa da capacidade de Deus. É uma frase fortíssima. Agostinho está escrevendo isso no ano 400. Nós agora estamos falando do ano 1400. Mas durante todos esses 1000 anos, essa doutrina do Agostinho foi pegando cada vez mais fortemente. E vários outros pensadores, sem serem os católicos ou os cristãos, falam coisas muito semelhantes. Você vai encontrar pensamentos desse tipo do Agostinho em pensadores islâmicos. Você vai encontrar em pensadores judeus. Você vai encontrar isso em Avicena, que é islâmico. Você vai encontrar em Maimônides, que é judeu. Enfim, as várias religiões estão destacando essa capacidade de inventar do ser humano, porque eles estão vendo o que está acontecendo. É uma revolução agrícola e alguns até, não sei se pode ser considerado, estão forçando, mas há escritores e historiadores que falam que isso é uma revolução industrial. Mas isso tem do lado cultural, do lado teológico, uma discussão muito importante. É que vocês já, não sei se vocês conhecem o credo apostólico. Alguém conhece? Creio em Deus Pai, assim, Pai e tal, né? Então, aumentou o coro, está vendo? Bem, então, esse credo, ele gerou disputas tão grandes, e no centro dessas disputas vai estar a Catedral de Florença. Eu estou prometendo bastante coisa para a Catedral, mas tudo isso vai acontecer. Por quê? Numa das primeiras versões desse credo, que é do Concílio de Niceia, no século IV, no tempo do Agostinho, tinha um credo que, na sua essência, falava que acredita em Deus, no Espírito Santo, mas, quando chega
no ano de 589, terceiro concílio de Toledo, eles resolvem colocar, na hora que fala do Filho, em Deus Pai, Espírito Santo, e no Filho, eles colocam em latim uma frase que muda tudo. Traduzindo, quer dizer, o Filho que vem do Pai. E aí, por incrível que pareça, né, essa palavrinha, filioque, em latim, gera muita briga. Por quê? Porque a gente fala, olha, está errado. Eu acredito em Deus, acredito no Espírito Santo, acredito também em Jesus Cristo, mas ele não é do mesmo nível que o Deus Pai e o Espírito Santo. Por que ele não é do mesmo nível? Porque ele é humano. Ele foi humano. Porque como é que eu poderia admitir, diziam esses contrários, né? Como é que eu poderia admitir que alguém, tendo nascido homem, pudesse ser Deus ao mesmo tempo? Deus. Qual ano? 589, quando é introduzido pela primeira vez. E aí, durante o tempo, essa polêmica vai sendo assim. Tem papa que fala, não, é para pôr o filioque. Então, na hora da missa, recita e do filho que vem do pai, o filioque. Aí tem outro papa que manda tirar, né, e eles ficam se degladiando em torno dessa partícula, que para nós pode parecer um pouco ridículo, mas tinha todo o sentido dessa discussão do progresso. Porque, na medida em que se falava que Cristo não poderia ser divino, você estava contrariando, inclusive, o Agostinho, que falou, né, que o homem é a imagem de Deus e que participa de Deus na medida em que ele age de acordo com Deus. Era essa a ideia. Os que achavam que não, falavam, está vendo as pestes, as epidemias? Se o homem fosse perfeito, ele não ia sofrer epidemias. E essa discussão atinge um auge por volta do ano 1000, né? Mais precisamente em 1054, quando a igreja cristã do Império Oriental, aquela cuja sede era em Constantinopla, se declara contra o filioque. E essa é a história da divergência que existe até hoje entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, que era o Império Romano do Ocidente, cuja sede ficava em Roma. Até hoje não há acordo sobre o filioque. Ou seja, parece uma coisa bobinha, mas quanta água rolou em torno dessa discussão. Então, a ideia da perfeição tinha esses contornos que eu estou dizendo. Então, qual é a natureza do homem? Será que ele é feito mesmo à imagem de Deus? Portanto, ele pode querer a perfeição, ele pode almejar isso, pelo menos? Ou ele é fadado a sempre se corromper, sempre ser imperfeito, no final das contas? Se ele é um animal, como dizia o Aristóteles, como é que a gente pode dizer que ele tem uma alma divina? E a posição dos intelectuais, ela sofre uma transformação a favor da perfeição com o desenvolvimento da perspectiva. Aquilo que eu mencionei agora há pouco, que eu queria ilustrar um pouquinho melhor. Esse quadro está dando para ver? Acho que está meio escuro, né? Apaga só um pouquinho para ver se melhorou um pouco. Esse é considerado a primeira pintura que usa a perspectiva, digamos, chamada correta. É do Masaccio
de 1427, está lá em Florença, numa outra igreja. E vocês veem aqui já se usa o conceito de linhas de fuga, que é a ideia da perspectiva matemática. Você escolhe um ponto, focaliza aquele ponto e faz tudo convergir para lá. Tá bom. E depois vai traçando os paralelos, vão cortando essas linhas de fuga. Isso eu acho que vocês lembram, né? Ou sabem talvez até mais do que eu. Mas enfim, essa primeira pintura, ela é muito importante porque ela é a discussão do Filioque. As linhas de fuga estão indo para Cristo. Então você tem Deus Pai, o Espírito Santo e o Cristo. E você tem ali os doadores do quadro, né? De cada lado, e você tem a discussão que envolvia toda a intelectualidade. É ou não é o homem uma criatura que pode aspirar à perfeição? Se Cristo poderia ser perfeito, enquanto homem, então por que cada um de nós não pode ser? Era essa a ideia. Bom, como foi para vocês, a igreja do Oriente foi contra. Separou-se e se tornou a igreja ortodoxa. E nesse instante aqui, em 1427, estava havendo uma outra divisão. Foi um momento, durou vários decênios, inclusive, em que a igreja teve dois papas. Um papa que ficava em Roma, um outro papa que ficava na França, em Avignon. Cada um dizia que o outro era falso. Eu sou o verdadeiro, o outro é o falso. Mas a verdade é que estava uma briga danada e eles resolvem fazer um concílio. E escolhem como o local do concílio a cidade mais economicamente mais avançada da época, que é Florença. Florença era um centro de mercadorias e mercadores, um centro bancário, circulava o máximo de riqueza na cidade de Florença nessa época. Então, vamos fazer em Florença. E vamos chamar os representantes das várias correntes, né, para ver se a gente chega num acordo sobre o Filioque. Esse é o momento, então, que eu vou agora transformar para vocês no problema da construção da Catedral de Florença. Por quê? Já que o pessoal de Florença tinha feito tanta força para levar o concílio para lá, a gente pode comparar isso com trazer a Copa para o Brasil, a Olimpíada para o Brasil, né? E aí, é muito bom, claro, é prestígio máximo, né? Só que Florença tinha um probleminha. A catedral deles não tinha teto, só tinha parede. Eu já vou explicar para vocês por quê. Mas imagine a ideia de chamar o mundo inteiro para ir para Florença. Claro, o concílio tem que ser feito na catedral, e a catedral, né, fica lá na chuva, no sol, na neve. Não é uma ideia muito boa, né? É como chamar o pessoal para fazer Copa no Brasil e não ter transporte público para ir, né? Ninguém faria isso, não é? Então o pessoal de Florença fez esse mesmo tipo de dinheiro. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? E para a gente entender agora o problema da catedral, nós vamos ter que... Catedral, eles fizeram uma cúpula, a gente sabe que está lá até hoje, né? Então, mas vejam qual é parte da dificuldade. É o desenho. Isso aqui é um octógono. Então, não é muito fácil você combinar
a cúpula com esse polígono de 8 lados. Além disso, quando eles começaram a fazer a catedral, fizeram as paredes, foi no ano de 1296, portanto bem antes de chamar para o concílio. E as paredes ficaram daquele jeito cento e tantos anos, né? Por quê? O arquiteto, nós temos o nome dele, era Arnolfo de Candie. Esse arquiteto deixou como projeto não no sentido de desenho, mas de vontade, de que essas curvaturas fossem aquilo que se chama quinto acuto, que é um arco gótico concluso. Então, se você cortar uma seção aqui em qualquer ponto, né, a interseção aqui tem que ser um arco gótico contudo. Agora, por que ele fez isso? Só porque gostava dos arcos góticos contudos? Não. Porque ele queria que a cúpula fosse possível de ser observada de qualquer lugar da cidade. Então, se ele fizesse isso, vamos dizer, esférico, que era o que muitos faziam em outras catedrais, você não ia conseguir enxergar a cúpula como você consegue hoje. Você vai lá embaixo, você olha, você anda lá 2 quarteirões, você olha, você vê a cúpula. Então, esse era, digamos, o programa arquitetônico. E a outra parte do programa era: nós não queremos arco-botante. Arco-botante são aquelas estruturas assim que eram usadas, como eu falei, para a parede não estourar. E aí era uma briga, digamos, de orgulho nacional. Os florentinos falavam: não queremos uma coisa feia para enfeiar a nossa catedral, como é a Catedral de Milão, que também é italiana, mas é toda cheia de arco-botantes. Queremos o quinto acuto e não queremos arco-botante. E é difícil de pensar mesmo nessa cúpula por causa das dimensões dela. Aqui, assim, não dá para a gente ainda sentir, mas eu vou falar para vocês o diâmetro externo. Se isso aqui for escrito numa circunferência, esse diâmetro externo é de 45,5 metros. E a altura daqui, da base da cúpula, até aqui, é de 32 metros. Que é mais ou menos um prédio de 10 andares, né? Quase 3 metros de pé direito por andar. Então, esse era o problema: como botar um prédio de 10 andares lá em cima? Isso era difícil. E era difícil também pela questão, digamos, ecológica. Qual era o processo de se fazer as cúpulas e os grandes telhados? Com madeira, madeiramento. Então, esse aqui é só um desenho, mas mostra o uso intensivo de vigas, caibros, etc., de madeira. Agora, nós sabemos que essas catedrais, elas demoravam para ser construídas. Então, não era difícil que você começasse a fazer, acabasse o dinheiro. Então, você começava, deixava essas formas de madeira, essas formas tinham que aguentar 20 anos, às vezes, lá. Então, não podia ser qualquer madeira, tinha que ser a madeira de lei. Madeira que aguenta chuva, neve, né? E não apodrece. Aonde que eles buscavam essas madeiras? Nos bosques, né? Acontece que em 1427, já depois de 200 anos de construção de catedral gótica na Europa toda,
já não tinha mais madeira de lei. E o outro, quer dizer, já tinham usado formas à vontade. O problema das formas é, assim, você depois que desmonta uma, você não consegue aproveitar a madeira direito. As formas vão quebrando, né? Então, usa e depois os pedaços não servem para fazer outra catedral. Então, já tinham gasto muita madeira. E a outra coisa que gastava muita madeira era a siderurgia. Aquilo que eu falei para vocês, o arado, mas também a enxada, enfim, tudo que se fazia com metal, ferro, né, acabou precisando de forno. E para fazer o forno, e naquele momento de crescimento econômico, eles punham carvalho, pedaços de carvalho, que é uma madeira de lei, para queimar, para esquentar e derreter o minério e poder fazer o ferro. Então, o resultado, a Europa estava sem florestas. Claro que ainda tinha floresta na Polônia, em alguns lugares assim, longe, mas como não tinha estrada, né, como trazer essas coisas, né, para o navio, também era caro, enfim, era um problema arrumar madeira. E uma outra dificuldade que a Catedral de Florença enfrentava era a segurança. Como eles não tinham ainda engenharia civil, cálculo de resistência dos materiais, certo? Às vezes, algumas cúpulas dessas grandes tinham caído, matado todo mundo que estava embaixo. Há um autor português, que hoje em dia não é muito lido, chamado Alexandre Poulain. Alguns de vocês talvez conheçam. Ele tem uma das obras dele se chama exatamente A Abóbora, que é baseada num fato real. Uma dessas abóboras, que fica numa igreja lá em Portugal, que era o Mosteiro da Batalha, tinha caído desse jeito e matado um monte de gente. Então, eles estavam cheios desses exemplos de mortes e botam um prédio de 10 andares, numa altura de 40 e tantos metros, né, e fica embaixo esperando para ver se estava funcionando, né? Não era um jeito muito bom de testar. Então, o que a cidade de Florença faz, né, já pensando no concílio? Um concurso de arquitetos. Ela faz um primeiro concurso em 1408, que é anulado. E depois faz o segundo concurso, em 1418, para o qual se inscreve 20 arquitetos. Mas tinha uma condição. É que o arquiteto precisava garantir que ele não ia usar forma de madeira. Não tinha madeira. Então isso já era um problema tecnológico enorme. Nunca ninguém tinha feito sem as formas. Claro, podia fazer coisa pequenininha, não para aquele tamanho. E quem vence esse concurso era um arquiteto chamado Brunelleschi. O Brunelleschi é exatamente o arquiteto que, conhecendo muita matemática, tinha resolvido nada menos do que o problema da perspectiva. É a mesma pessoa. Ele que inventou aquela coisa de ponto de fuga e tal, né? E logo se espalhou a técnica dele de fazer perspectiva, e esse Brunelleschi entrou no concurso e ganhou. Né? E quem era esse Brunelleschi? Ele era também artista, escultor,
fez várias obras também como arquiteto, e ele se tornou também muito conhecido na história porque ele é o autor do primeiro pedido de patente de uma invenção para a qual ele pede patente. E a primeira patente do mundo foi para um guindaste que ele usou na Catedral de Florença. Bom, aí agora eu vou já entrar com vocês na solução técnica. Está dando para aguentar a minha habilidade? Eu estou falando muito, né? Brunelleschi com CH? É com CH? Isso. Aqui você já tem parte da solução. Como é que ele vai, o Brunelleschi vai desenhar aquele quinto acuto, o ângulo contudo? Ele vai usar a seção áurea. Eu não vou demonstrar nada para vocês, não se preocupem, né? Mas ele vai usar a seção áurea. Isso é um dos aspectos da solução. A outra é que ele, em vez de fazer uma cúpula, ele resolve fazer duas. Uma externa e outra interna. Então, são como duas cascas. E ele vai unir essas duas cascas através de um processo de intertravamento, que já vou também explicar um pouquinho mais. Esse é um corte. Pode apagar só um pouquinho para nós? Dá para ver? As duas cascas. E esses aqui são elementos de ligação das duas cascas que fazem esse intertravamento. Com isso daí, ele faz aquelas nervuras, as 8 nervuras, né, verticais, aquelas principais que aparecem naquela foto que eu mostrei, e tem mais 16 secundárias que a gente não vê. E é muito interessante que ele faz mais ou menos a 1/4 da altura da cúpula. A 1/4 ele coloca uma cinta em volta. E esta cinta não era uma cinta de aço, porque não existia. Ele faz com madeira mesmo. Essas são madeiras enormes que ele vai fazer. E ele cria embaixo um processo taylorista de produção dos tijolos que vão ser usados para colocar lá em cima, né, para o lado de dentro da cúpula. E este desenho aqui, que é copiado do Brunelleschi, mostra o que ele chama de espinha de peixe. Ali é uma representação de planta. E é muito interessante porque vocês veem que isso aqui vai formando uma espiral, várias espirais. E as espirais, se vocês forem olhar a fórmula dessas espirais do tipo Arquimedes, né, vocês vão encontrar lá exatamente a seção áurea. Tudo bem? Então, vocês me acreditam? Né? Tá bom. O mais interessante é que quando vai colocando esses tijolos, que são todos tijolos especiais, eles são intertravados com ângulos, tá? Você cria essas figuras e elas são catenárias. São aquelas curvas, né, que qualquer fio tem quando você deixa a ação da gravidade só sobre o fio, né? Essa curva que fazem os fios nos postes em qualquer lugar. Ele faz então
essas catenárias ao contrário, né? E isso funciona muito bem do ponto de vista da gravidade. E tem muitas coisas para mostrar, mas ele colocou lá em cima da cúpula um andaime. Isso parece uma nave espacial, mas é um andaime. E era por quê? Lá era tão alto que se o pessoal fosse parar para almoçar, descia todo mundo, né, o trabalho parava. Então ele imaginou uma cantina lá em cima, fazendo comida, os operários não precisaram descer. Porque o concílio estava marcado. Eles tinham poucos anos pela frente para poder acabar. E aí, quando chegou em 1436, a cúpula estava pronta e foi inaugurada com aquela música que a gente escutou no começo, aquele moteto chamado Nubra Rosada Lodes. É interessante também, isso não foi por acaso, que esse moteto, que é desse compositor chamado Dufay, ele tem essa característica musical chamada de isorrítmica, em que você tem 4 vozes, né, e as proporções em que essas vozes vão aparecendo seguem exatamente 6, 4, 2, 3, que é a proporção entre a nave, tamanho da nave, né, o cruzeiro, a abside e a altura da igreja, da catedral. Então, essa foi uma música especial para uma construção especial. E aí? Aí o concílio pôde acontecer. Não tinha mais chuva, tinha, mas não caía mais na cabeça das pessoas. E o que é que eles fizeram no concílio? Primeiro eles foram discutir o filioque, como eu falei para vocês, mas não chegaram a nenhum acordo, porque se tivesse chegado, a gente hoje já saberia. Mas, ainda hoje, a teologia discute o filioque. Mas, como essa foi uma ocasião extraordinária, para convidar o pessoal da Igreja do Oriente, que ficava em Constantinopla, eles nomearam um embaixador. A Igreja Católica Romana nomeou um embaixador. Adivinhem quem foi o embaixador para convidar a Igreja Ortodoxa? Foi o cardeal Nicolau de Cusa. E quando Nicolau de Cusa foi lá, fez o convite, em nome da Igreja de Roma, ele fez uma outra coisa. Ele conseguiu trazer uma coleção enorme de livros que estavam perdidos para o Ocidente, que eram os diálogos de Platão. E Platão também era um geômetra, também era um matemático, o sólidos montou essas coisas todas, né? Então, de repente, o concílio também foi uma troca cultural muito importante, na qual eles aproveitaram que veio gente que falava grego, que lia essas obras no original, e começaram a discutir várias coisas. Discutiram matemática, coisas desse tipo, do Nicolau de Cusa, qual que é o elemento, é o círculo, é o ponto, né? Então, desde coisas assim, e as discussões teológicas foram numerosas, estão registradas até hoje, até coisas como geografia. Por quê? Com essas descobertas de livros que estavam perdidos, surgiram as discussões sobre como era
o mundo, geograficamente falando, quais eram os continentes, as regiões e coisas desse tipo. Bom, então vocês veem, a catedral foi esse processo longo. Quando a catedral ficou pronta, o Brunelleschi fez uma arte ainda a mais, que isso não estava no programa. Ele instalou essa pontinha aqui, que não é tão pequena, porque se você for ver uma pessoa aqui, desse tamanhozinho assim, isso se chama lanterninho em arquitetura. É uma estrutura toda vazada e é possível, visitando a catedral, subir até o lanterninho. E do lanterninho, você tem a nítida sensação de que você domina não só a cidade, como as montanhas da Toscana. Então, até hoje, é proibido construir qualquer coisa acima desse nível para não tolher essa vista que se tem lá do lanterninho. Então, vejam, nós estávamos falando que aqui embaixo o pessoal se reuniu, fizeram sessões teológicas, sessões matemáticas, sessões de geografia, de astronomia, coisas desse tipo, tendo como mote da reunião o filioque. Saber se o homem é aperfeiçoável ou está perdido para sempre. E aqui você tinha uma demonstração ao vivo de um aperfeiçoamento tecnológico tão grande que depois do Brunelleschi ter feito, várias outras cidades começaram a fazer cúpulas sem forma de madeira. E agora nós já vamos chegando no fim, em que eu queria só mencionar para vocês que as análises atuais do projeto do Brunelleschi, de todas essas inovações, que eu só falei algumas, mas tem muitas, todas essas inovações, claro, como eu falei para vocês, não existia algo como resistência dos materiais, mas o Brunelleschi sabia onde estavam os dois pontos críticos do que ele fez, né? Primeiro, ele sabia aonde que a inclinação tenderia a fazer escorregar os tijolos, né? Daí que ele usou a forma de catenária. Isso minimizava esse escorregamento. E o segundo é que ele sabia também que aqui a 1/4 da altura era onde ia se concentrar todas as tensões que tenderiam a arrebentar, né, a cúpula. E ali que ele pôs aquele reforço da corrente, ele chama de corrente, que é toda aquela madeira dando a volta. O cálculo, hoje, já tem gente que calculou isso usando resistência dos materiais. Confirma, está certíssimo, que a cúpula está. Você sabe que está lá nesse 1436, né? Mas o cálculo mostra que, de fato, se você fosse calcular hoje, daria esse resultado. Então, como é que ele sabia tudo isso? Ele não sabia as equações, ele não tinha essa engenharia toda. É que na catedral tem um museuzinho que preserva ainda hoje o que o Brunelleschi fez para ganhar o concurso. Ele construiu um modelo em escala, um modelo certinho, e os outros, nenhum concorrente fez isso. E ele fazia, claro que era um modelo, mas ele, com isso queria alcançar. Eu confio que eu vou fazer uma coisa que não vai arrebentar. Então, o que é o uso da experiência de laboratório, a não ser isso que a gente chama de ciência? Por isso que eu falei para vocês logo no início, eu acho que ficou um pouco estranho quando eu falei isso,
que a história da ciência tem discutido quando é que é a origem da ciência moderna, essa que normalmente todo mundo fala que começou com Galileu. Será que o Brunelleschi também já não é um cientista moderno, embora não saiba a matemática das equações que levam a isso? Então fica isso como a dúvida, né? É claro que se a cúpula tivesse sido esférica, haveria uma economia enorme de material. É o caso do que o Michelangelo fez lá para a Igreja de Roma, do Vaticano, uma cúpula esférica, né? Mas o programa aqui era aquele que eu falei para vocês, permitir ver a ponta da catedral de qualquer lugar da cidade. E a análise da engenharia para isso mostra que a solução do Brunelleschi tem um coeficiente de segurança exagerado. Mas o exagero dele ainda está dentro do limite superior do que se usa hoje na engenharia. Então não está tão a mais assim do que precisava. E essa matematização da natureza, né, da qual ele, além de tudo, tinha contribuído com a perspectiva, vai sendo assim, cada vez mais um lugar comum. Então, quase 50 anos depois, você tem este Frei Luca Pacioli, que está representado nesse quadro, que escreve um livro chamado De Aritmética, um livro muito interessante, não trata só de aritmética, e vejam que ele está discutindo aqui uma solução geométrica da seção áurea. E ele pediu para um amigo dele, Frei, né? O pediu para um amigo dele fazer os desenhos desse livro dele, que foi um best-seller na época. Esse amigo dele se chamava Leonardo da Vinci. E, claro, os desenhos do Leonardo também contavam muito para o livro poder vender, mas o interesse dele era ajudar os mercadores. Então, eu já peguei esse livro na mão, tive a sorte de olhar um desses exemplares que existem, né? Quase tudo ali é para ajudar a cálculo de conversão de moeda, que era um problema terrível de um país para o outro. Mas o Frei Luca Pacioli, ele se imortalizou até hoje porque ele criou uma coisa que os contadores usam. Vocês já ouviram falar do método das partidas dobradas? Aquele negócio de deve, haver, que usa nas demonstrações de contabilidade. Então foi ele que inventou. Então você tem uma série de brigas, né? Mas finalmente o que acontece é que depois do término da cúpula começa a se reunir ali em Florença um grupo de intelectuais para estudar aqueles livros que o Nicolau de Cusa tinha trazido lá do Oriente, os diálogos platônicos. Esse círculo vai se chamar Círculo Neoplatônico de Florença. E eles vão se reunir na casa de um sujeito muito rico, né? Um dos Medici, da família Medici, que dominava a Florença, Cosme de Medici. E a partir da metade do século XV, esse grupo vai discutindo toda a cultura, matemática, teologia, né? E nesse grupo nós temos então tanto pessoas que chamaríamos hoje de professores ou intelectuais, matemáticos, quanto você tem pintores, artesãos, pessoas que punham a mão na massa para fazer coisas que não eram, digamos, tão intelectuais nesse sentido, mas que eram artistas. E é dessa união, dessas discussões, que nós vamos ter os fermentos necessários
para, muito mais posteriormente, surgir pessoas como o Galileu. Falta só um slide, que é o seguinte: no lanterninho, aquele lanterninho que o Menezes pôs, no chão fizeram algumas fendas. E essas fendas permitem a passagem de luz. Né? E hoje nós temos mais consciência de que a Catedral de Florença, assim como várias outras catedrais desse período renascentista, serviram como observatórios astronômicos. Porque você, naquela altura de 90 metros, né, a luz passando, permitia observações muito precisas de efemérides astronômicas. Quando começa, quando são os equinócios, ou passagens de astros, pontos notáveis, etc. E até hoje tem também essas marcas no chão, que são dessas observações astronômicas. Então, no lanterninho, trabalhavam astrônomos e geógrafos. E um professor de matemática, que se instala lá no lanterninho em 1474, chamado Toscanelli, esse matemático resolve usar essas medidas para estimar o valor do meridiano terrestre e medir as distâncias do planeta. Talvez vocês estranhem um pouco isso, mas existe um mito de que as pessoas tinham abandonado a ciência e acreditavam numa terra plana. Claro que muita gente acreditava nisso, mas se vocês forem ver as obras desse aqui, do Círculo, né, Nicolau de Cusa, ele fala claramente: a Terra é redonda. Então, se tratava de medir o tamanho da Terra. E essas observações, o Toscanelli começa a discutir por carta com um outro personagem interessante chamado Cristóvão Colombo. Então, eles vão discutindo distâncias terrestres com o objetivo que nós sabemos que o Colombo tinha, que era fazer viagens intercontinentais. Então vocês têm uma ligação de toda essa história da ciência, da tecnologia, que se concentra na cúpula da Catedral de Florença, com as grandes navegações. E as viagens de navegações, né, graças às quais nós estamos aqui hoje agora, né, podem ser comparadas com a grande ambição que começa a se concretizar no século XX, das viagens interplanetárias. E é por isso que eu chamei o título da palestra de hoje, um projeto Apolo, construção da Catedral de Florença, como um projeto como esses que o homem fez, de ir para a Lua, depois ir para Marte, enfim. O que é ir para outros planetas, a não ser voltar para aquela discussão do filioque. Esse é o progresso? Nós conseguiremos isso? Nós seremos forçados a fazer isso porque vai acabar a madeira na Terra? Não só para construir catedrais, enfim, todas essas outras discussões que fazem parte da nossa cultura de hoje podem ser retomadas a partir desse exemplo da construção da Catedral de Florença, que eu espero que tenha interessado vocês um pouquinho para esse assunto da história da ciência e da tecnologia. E aí encerro.
Mas se alguém tiver perguntas que eu possa responder. O primeiro arquiteto que começou a bolar essa catedral em 1226. Isso. O senhor falou que ele não cogitou em colocar arco botante, né? Ele falou que a cidade de Florença não devia fazer uma coisa feia que nem essas. O primeiro, vamos dizer, o uso do arco botante é mais ou menos de que ano? Você já tem arcos botantes por volta do ano 1100. 1100? É. Notre Dame, por exemplo, cheio de arco botante lá, né? Era comum, né? É uma solução muito bem inteligente, né? Mas só exige mais espaço, né? E não fica essa elegância ali da A pintura da cúpula ela foi concluída a tempo do concílio ou foi depois? Aquilo foi depois. Aquela bonita, né? Que aparece, né? Vocês puseram no Facebook. Isso é. Mas aí, quer dizer, tem muitas outras coisas para falar da Catedral de Florença, né? A gente só teria um pedacinho para falar, mas certamente muitas coisas interessantes. Primeiramente, obrigado. Muito prazeroso. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao formato de arquivolta. Tanto a nave central quanto fora da catedral em si, tem uma pequena estrutura de frente, eu acho que se não me engano essa existia, pode ser que não. É o batistério, né? Que é o que estou vendo lá também, e também em relação às cores, que o rosa e o verde, aquela tela são muito predominantes e tem algum significado. Eu acho que, assim, do que eu sei, bom, primeiro, quem fez o batistério foi o que ficou em segundo lugar no concurso, né? Que era o grande rival do Brunelleschi chamado Ghiberti, que era também um escultor, fez coisas muito bonitas. Tal. Ele fez as portas desse batistério, que ele fez de bronze, muito lindas. Agora, a cor verde e o rosa são dos mármores que eles têm lá. Então, eu acho que era só porque estava mais fácil. E é bonito também, né? Maravilhoso. Para mim é uma das mais lindas. O senhor tinha uma pergunta? Não? Era eu. Era você. Sobre o terrorismo que você falou. O terrorismo é quando você organiza a produção para ela ficar em série. Certo, foi essa. Nesse sentido que eu falei, claro, o Taylor podia ainda nem nascer, né? Não, eu sei, você produção, fez uma. Mas era isso que eu queria saber. Mas ele organizou a produção. Ele organizou a produção. No sentido terrorista. O próprio fato dele fazer a fábrica de tijolo do lado já era um grande ganho de produtividade. A cantina que ele fez também. Tinha muitos elementos ali. Os arquitetos dessas igrejas góticas, eles tinham algum conhecimento matemático que permitisse fazer cada vez maiores? Ou ia mais ou menos na base da intuição? Quer dizer, conseguiu fazer uma com 70 metros de altura, vamos fazer com 75, vamos ver com 80, 85, 200, né? Eu fazendo cada vez uma mais alta, tem que ter tudo cair e fazer de novo. Né? Só que quando o Brunelleschi introduz essa ideia de fazer um modelo em escala, isso daí também se espalha. Então, a partir daí, eles têm alguns outros tipos de cuidado. Né? Porque se você fizer mesmo um outro material, claro, outra densidade, mas se mesmo a maquete cair, é porque não está bom, né? Mas era muito empírico. E nós temos poucos tratados de arquitetura medieval que as pessoas não escreviam esses conhecimentos, elas transmitiam de um para o outro e até eram muitas vezes segredos, né? E esses mestres arquitetos, mestres engenheiros, como podemos chamar hoje, eles ganhavam a vida indo de uma cidade para outra, né? Sem contar o detalhe do que eles faziam. O Brunelleschi, nós sabemos
do tratado da perspectiva, porque foi um amigo dele que escreveu o tratado chamado Leão Batista Alberti, e tem um tratado sobre a pintura e a perspectiva, em que ele fala, Brunelleschi que me ensinou isso, falou assim, assim, porque o Brunelleschi mesmo escreveu. E Florença também é um centro cultural muito rigoroso, né? Isso. Valorizava esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Na época era o principal centro econômico também, né? O dinheiro estava lá. Mais alguma? Eu, de toda forma, agradeço de novo Obrigado. muito essa palestra. Ela foi uma palestra ilustrativa muito interessante de como todos esses conhecimentos e essas artes se juntaram para produzir um resultado real. Então, foi um bom encerramento de como é que, no final, essa grande questão insolúvel, se nós somos divinos ou não, pode gerar uma cúpula com aquela beleza e perfeição. Nós temos o nosso pequeno ritual com o Kamal Mata, que é o presidente da nossa associação. Hoje tem muitas gentes que não conhecem. A nossa Associação dos Engenheiros Politécnicos deu um presente praticamente vitalício, que é o Kamal. Bom, adorei a palestra do nosso amigo aqui, Gildo. E em retribuição nós lhe damos esse certificado. Obrigado.